Bom, gente, trago mais uma notícia aqui para vocês, dessa vez para falar sobre entrevista do relator da reforma da Previdência na comissão especial. Bom, gente, o relator, ao ser perguntado por temas polêmicos, disse que ainda está no início do relatório e não concluiu que esses temas serão modificados ou flexibilizados, o que não deixa de ser uma má notícia, né, gente? Principalmente os temas que os jornalistas perguntaram para o relator, que no caso é o BPC-Loas, a aposentadoria rural, o caso dos professores e também o caso da capitalização, que são 4 temas polêmicos que sabemos que a maioria da população sairá prejudicada caso esses temas sejam aprovados, principalmente do jeito que estão na reforma, né? Alguns deles poderiam ter uma flexibilização para melhorar, assim, né, na reforma da Previdência, para não sacrificar tanto a população, como, por exemplo, no caso dos professores. Já outros, né, poderiam se levar em consideração até que fossem retirados da proposta de reforma da Previdência, como são os outros 3 casos, né? Que é o BPC-Loas, que é muito complicado, um idoso que não teve condições de contribuir para a Previdência Social, receber apenas R$ 400 aos 60 anos de idade, ou seja, prolongar por mais 5 anos que o direito do benefício assistencial de um salário mínimo que esse idoso tem, que hoje o direito é de receber aos 65 anos, e só passaria a receber apenas aos 70 anos de idade. Ou seja, realmente é algo muito complicado que se está se propondo para essa classe na reforma da Previdência, juntamente com os outros 2, da capitalização, né, que basta você olhar para o histórico mundial da capitalização, que não é um sistema sustentável, e o argumento da própria equipe econômica do governo é para que tenhamos um regime de previdência sustentável, porque esse regime atualmente vai chegar uma hora que não será sustentável. Porém, a gente não pode resolver um problema, levando essa hipótese, que realmente é um problema, com um problema maior ainda, que no caso é a capitalização, que não deu certo em país nenhum, basta a gente olhar para o lado e ver como está o caso do Chile, por exemplo. E também na aposentadoria rural, que, como eu disse, já falei algumas vezes aqui no canal, que imagina uma mulher, por exemplo, que trabalha no campo e também tem os seus trabalhos em casa, ou seja, uma dupla jornada, tanto no trabalho secular no campo, que é um trabalho braçal, e também em casa, ou seja, é uma idade mínima de 60 anos. Para essas trabalhadoras também é algo muito complicado imaginar que consigam se manter esse tempo todo na ativa. Ou seja, é mais uma classe trabalhista que sairia prejudicado com essa possível aprovação da reforma da Previdência. E bom, gente, quando perguntado o relator quem deveria ser o líder dessa proposta de reforma da Previdência, tanto da proposta mesmo em si, como na articulação política, o relator disse que confiava no presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, dizendo que é mais coerente até do que os líderes do governo, né, que segundo a própria jornalista que perguntou, disse que o governo deixou o problema lá, que é a reforma da Previdência, na porta da Câmara, e depois deixou para os parlamentares resolverem, fazerem toda a tramitação, fazerem toda a articulação política, por não terem montado uma base aliada necessária dentro da própria Câmara dos Deputados, dentro da Casa. E, bom, gente, devido inclusive a essa informação, o relator disse que preferia confiar no Rodrigo Maia para a tramitação dessa proposta de reforma da Previdência do que no próprio governo em si, dizendo até que diverge do próprio governo em algumas questões, como, por exemplo, os cortes, os contingenciamentos feitos em vários setores, tanto no setor da educação como no setor da defesa, as declarações polêmicas também, as faltas de diálogo do governo. O relator disse que diverge disso, porém manterá a sua posição como relator, apoiando a reforma da Previdência, tentando fazer uma reforma da Previdência, incluindo todas as 15 emendas constitucionais propostas pelos próprios parlamentares para ter uma aprovação mais fácil da reforma da Previdência. O que, falando já pelo lado da população, não interessa muito se é a Câmara dos Deputados que manda a proposta, se é o governo que manda a proposta, e sim exatamente que apenas a população não seja sacrificada. O que, por enquanto, não estamos tendo notícias de que mudará esses pontos, onde, por exemplo, a economia se manterá até onde o relator disse, de 1 trilhão e 200 bilhões. Ou seja, para isso, muitas classes trabalhistas continuarão sendo atingidas e sacrificadas para manter, infelizmente, esse valor da economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, gente, essa foi a notícia do vídeo. Peço que curte o vídeo se gostarem, compartilhem com seus amigos para que eles possam saber dessas notícias, dessa entrevista do relator da Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência, e até o próximo vídeo.